Boa noite, amadas. A paz do Senhor. Saudade de vocês. Um abraço para cada uma. Prove a Deus nessa noite, refletindo a palavra de Deus juntamente com as irmãs. E eu queria refletir com as irmãs a respeito da mansidão. Certo? Com base no texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que se encontra lá no capítulo 5, verso 22 e 23. E lá Paulo mostra o fruto do Espírito e ele vai dizer para nós que o fruto do Espírito, ele vai apresentar esse fruto que desenvolve 9 virtudes. São 9 virtudes que ele vai citar. E eu queria me reter a falar sobre a virtude da mansidão que se encontra no versículo de número 23. Quando nós falamos em fruto, nós lembramos uma árvore. E nós sabemos que as árvores que produzem frutos, geralmente elas produzem primeiro as flores. E quando produzem aquelas flores, está bem florado, algumas flores que se mantêm na árvore e outras caem. Aquelas que são mais frágeis, elas caem. As que mantêm na árvore produzem fruto e aquelas que caem, morrem. E aí nós vamos ver, eu começo a olhar para essa árvore que Paulo fala que produz fruto. O fruto da mansidão parece ser a flor que produz o fruto da mansidão parece ser uma flor um pouco frágil, porque nós temos dificuldades de produzir essa virtude da mansidão. Nós temos uma dificuldade medonha de enfrentar as afrontas que surgem diante de nós e enfrentá-las com mansidão. Geralmente nós queremos agir com um pouco de arrogância. É muito difícil enfrentar isso, né? A Bíblia, ela usa esse adjetivo mansidão atribuída como se fosse a um animal bravo que está sendo domesticado. E ali, depois de domesticado, ele aprende a ser controlado por alguém. Esse é o sentido da palavra que é traduzida por mansidão. Então, o sentido de que é alguém que está controlado, que está acostumado a ser controlado por alguém, por uma outra pessoa. E isso não significa, não é sinônimo de que eu estou falando de alguém, a Bíblia não está dizendo que é alguém que é fraco, não. É alguém que está submisso ao Espírito. Esse é o sentido da Bíblia. Alguém que está submisso ao Espírito de Deus. Então, mansidão, meus irmãos, não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de você ser uma pessoa dócil, que age diante das afrontas, das turbulências, com doçura, com meiguice, com modéstia, com humildade. Certo? É uma espécie de domínio próprio. A mansidão, ela depende do domínio próprio. Para você desenvolver a mansidão, você tem que ter um certo domínio sobre você. É uma virtude que já está na dependência de outra virtude. Isso é difícil você desenvolver por você mesmo. Para desenvolver isso, nós precisamos da presença de Cristo nas nossas vidas. É Ele quem nos concede esse fruto de mansidão, como todos os frutos. Então, mas como nós estamos nos restringindo à mansidão, então Cristo nos concede esse fruto da mansidão. E para isso ser cultivado em nós, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos confiar no Senhor. O próprio Senhor nos diz que serão felizes aqueles que são mansos, né? Ele lá no Mateus capítulo 5, verso 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou herança, né? A terra, manso. E aí nós vamos ver que manso, quando a gente vai partir para o significado no dia a dia de mansidão, nós vemos que mansos, as pessoas mansas, elas não guardam rancor. As pessoas mansas, elas não guardam ressentimentos. Elas não guardam mágoas em seus corações. São pessoas que conseguem perdoar com mais facilidade.
certo? Então, são pessoas que, pelo contrário, ao invés de guardar todas essas coisas, elas encontram refúgio no próprio Senhor Jesus Cristo. Elas se entregam inteiramente a Ele. Elas não vão agir com arrogância, agir com violência, não. Elas entregam ao Senhor e encontram refúgio nele, conforto para enfrentar as afrontas e as turbulências. E isso não reflete que essa pessoa seja uma pessoa fraca, mas isso mostra que essa pessoa é uma pessoa que está submissa ao Senhor. Porque sem a presença de Jesus nas nossas vidas, nós não conseguimos ter esse domínio. Mas aí eu diria assim, mas como é que eu vou conseguir? Eu vou me perguntar às vezes, como é que eu vou conseguir suportar a afronta de alguém? É tão difícil. Como eu devo conseguir isso? O que é que eu tenho que ter para conseguir ter essa força para suportar? Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Ter fé em Deus e na sua palavra, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé de que tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus e que esse Deus que permite que essas turbulências e essas afrontas aconteçam nas nossas vidas, Ele é capaz de ajudar a lidar com essas situações com as quais nós vamos nos deparar. Ninguém está livre de enfrentar isso, mas nós precisamos confiar, ter fé que Deus está conosco e que Ele vai cumprir as promessas que Ele faz na sua palavra, vai cumprir nas nossas vidas. No Salmo 60, verso 2, ele nos informa, o salmista nos informa que Deus lutará por nós. É a palavra de Deus. E eu tenho que confiar, ter fé de que realmente Deus lutará por nós. Porque eu tenho essa fé de que Ele está lutando por mim. E aí eu vou, diante dessas turbulências, dessas afrontas, eu vou poder confiar em Deus, de que Ele está lutando por mim. E aí eu não preciso desenvolver nenhuma atitude. Agora, se eu vou enfrentar essas afrontas, essa turbulência com mansidão, porque não sou eu que vou resolver, mas sim o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou filha, o Deus em quem eu confio, que está lutando por mim, vai resolver. E aí eu fico calma, tranquila e mansa, porque Deus está lutando por mim. E eu confio na sua palavra, eu confio nisso. Eu queria perguntar a você, será que essa mansidão tem sido refletida na sua vida? Será que tem sido refletida na minha vida também? Ou será que nós estamos guardando rancor? Ou nós estamos guardando ressentimentos? Nós estamos planejando desforra? Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos levando as ofensas, as afrontas que nós recebemos, levando diante do Senhor e entregando a Ele? Eu queria convidar você. Olhe para você nesse momento. Olhe para dentro do seu coração. Sonda o seu coração. Sonda a sua vida. Sonda. Vê se você acha algo em você que precisa ser mudado, que está atrapalhando você de desenvolver essa virtude da mansidão. Se você achou algo em você que está lhe atrapalhando, não está deixando você desenvolver a virtude da mansidão, sussurre ao ouvido do Deus agora, neste momento. Sussurre ao ouvido do teu Pai, desse Deus Todo-Poderoso. E pede a Ele para que Ele derrame sobre sua vida a bênção de suportar as turbulências da vida com espírito de mansidão. Pede dessa forma. Deus vai te conceder, porque Ele é um Deus de amor.
É um Deus que cumpre as suas promessas na vida dos seus filhos, na vida daqueles que entregam sua vida a Ele. Segundo lugar, para que nós estejamos mantendo essa mansidão nas nossas vidas, para que Deus nos conceda esse privilégio, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Eu queria só deixar uma pergunta bem rápida aqui para vocês. Quando você estiver diante de uma turbulência, de uma afronta, de um desafio, que você procura força e não consegue, você se pergunte, em meus passos, o que faria Jesus? Esse é um livro que eu li e eu acho que vocês conhecem esse livro, muito bom, maravilhoso. É uma lição tremenda. Então você faz essa pergunta, em meus passos, o que faria Jesus? Certo? Como seria, o que Jesus, como ele agiria diante dessa situação? Nós vamos ver que quando Jesus sobe para Jerusalém, pela última vez, Jesus ia lá enfrentar a morte na cruz, sentar sofrimentos, humilhações, certo? Mas era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mesmo assim, ele não foi numa caravana, não, ele foi num jumentinho, certo? Simplesmente de uma forma, não chegou lá como um guerreiro, arrogante, não, ele chegou lá simples, humilde, bondoso, amoroso, chegou lá de uma forma bem pacífica. E ele sabia o que ele iria enfrentar. Mesmo assim, ele não desenvolveu a arrogância, certo? Ele não veio como um guerreiro conquistador, não. Ele simplesmente. E lembra o que Jesus disse para nós? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus. Toma Jesus como exemplo. Não tem sofrimento maior do que a morte. Ninguém quer morrer. Cristo estava indo para a cruz, morte humilhante. E ele estava lá pacífico e manso. Não por nada mais, nada menos, porque ele confiava no Pai. Ele havia orado, confiava no Pai. Então nós devemos confiar em Deus. Quando as turbulências vierem, quando as dificuldades vierem, devemos seguir o exemplo de Jesus. Enfrentarmos com pacificação, de forma humilde e simples. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. E hoje isso não é só de aparência, não tem que vir lá do coração. Porque senão nós somos repreendidos. Se nós fizermos as coisas simplesmente por aparência, ela tem que ser produzido na florzinha. Esse fruto de mansidão nesse momento tem que ser produzido na florzinha que está lá dentro do nosso coração. Essa florzinha que tem que produzir o fruto. Com sustentação, vir lá de dentro. Fruto do Espírito, com amor, com alegria. Nesse lugar nós devemos curvar a nossa alma diante do Senhor. Vocês lembram quando vocês observam uma mangueira? Quando ela começa a produzir as manguinhas vão crescendo e a galha vai caindo. Ela vai virando, ficando dependurada. Ela vai se abaixando. Como eu gostaria de ser uma cristã assim, com a cabeça abaixada perfeitamente, desenvolvendo a maturidade, desenvolvendo mansidão, deixando para trás na minha vida todo o estado de arrogância, de orgulho, de vaidade. Como eu gostaria de ser essa pessoa? Como eu gostaria de ser esse crente? Estivesse me jogando, me baixando. Que a florzinha que está no meu coração produzisse o fruto e o fruto crescesse. E quanto mais ele crescesse, mais eu me dobrava diante do Senhor.
diante do meu Deus. Me curvar humildemente, entregar toda a minha alma a Ele. Provérbio capítulo 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, eu queria confiar no Senhor de todo o meu coração e não achar que as coisas têm que acontecer na minha vida como eu entendo, como eu quero que seja, e sim como Deus quer que seja. E eu me dobrar, me curvar diante disso, aceitar com alegria tudo que o Senhor determinar para a minha vida. Porque tudo que acontece na minha vida é permissão do Senhor. A palavra confiar aqui nesse versículo, no hebraico, ela traz o sentido de deitar-se com o rosto para baixo em completa submissão. E é isso que eu queria que Deus fizesse comigo. Me prostrar, me deitar. Imagine deitar com o rosto para baixo. Certamente nossos olhos vão estar vendo tudo escuro. Então, confiar no Senhor no escuro, sem saber o que vai acontecer. Deixar que o Senhor haja na minha vida. Por que eu deveria fazer isso? Porque Deus conhece o caminho que eu percorro. E Deus conhece o que é certo para mim. Deus conhece o caminho certo para aquilo que é certo e que vai nos trazer benefício. Por isso nós devemos confiar no escuro no Senhor. Confiar no escuro. Desdobrar, cabeça para baixo. Meus amados, a mansidão, ela é exigida de nós quando algo errado é infligido a nós. Quando nós estamos sofrendo um tratamento inadequado. Quando nós estamos sendo afrontados, desafiados. Então é nesse momento que nós precisamos dessa virtude da mansidão. É nesse momento que nós precisamos que essa florzinha que está dentro de nós, ela não caia, mas ela produza o fruto. E de nossas vidas venha o reflexo da presença de Deus no nosso coração. Que aí nesse momento precisamos refletir que é Deus quem nos conduz, que Ele realmente está lutando por nós. É nesse momento que nós precisamos baixar o nosso rosto em completa submissão a Deus. Nós precisamos abaixar, curvar-se, abaixar a cabeça diante do Senhor nesse momento. Se render a Deus. É quando surgem essas situações que esse fruto precisa ser produzido. Por isso nós queremos que essa florzinha que está dentro de nós, ela seja mais robusta e não seja tão frágil. E para que ela seja mais robusta, nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos ter fé naquilo que Deus está dizendo para nós, está prometendo para as nossas vidas. Precisamos ter fé de que realmente Ele luta por nós. Portanto, amados, nessas situações, se surgirem nas suas vidas, ou na minha vida, se surgir a situação de turbulência, de afronta, de desafio nas nossas vidas, que nós não estejamos contendendo com a situação. Nós não estejamos murmurando por causa da situação. Que nós não estejamos reclamando da situação. Afinal de contas, Deus está no controle. Essas coisas estão acontecendo conosco, mas Deus está no controle de tudo. Ele permitiu e Ele vai nos ajudar a resolver esse problema, a enfrentar essa situação. Porque é isso que Ele nos promete. E eu confio, eu tenho fé que realmente isso vai acontecer na minha vida. Lá no Salmo 46, verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo assim para nós: calma, basta, fique quieto. Pare por aí, porque eu estou fazendo tudo isso.
Sou eu que estou no controle. Uma mulher que me chama muita atenção na Bíblia, que eu admiro muito a mansidão dela, o domínio próprio que ela teve, chama-se Ana. Ana foi uma mulher que foi muito afrontada pela sua rival Penina, que era a outra esposa do seu marido. No entanto, nós olhamos a palavra de Deus e nós não encontramos Ana nenhuma hora brigando com Penina, esbravejando, gritando, reclamando, murmurando. Não. O que nós encontramos Ana quando ela já se sentiu bem afligida com aquilo. Ana foi se prostrar diante do Senhor. Ela se prostrou e ela entregou e ela confiou, porque nós vamos ver Ana se levantando e saindo e indo para casa bem tranquila. Foi para casa com seu marido, chegou em casa, foi ficar com seu marido. Ana confiou no Senhor. E o resultado disso nós sabemos. Foi que Ana recebeu a vitória. O Senhor lutou por ela. Quem era Ana? A pessoa incapaz de ter um filho. E Deus dá a ela um filho. A vitória veio porque ela confiou no Senhor. Ana teve fé, confiou na palavra de Deus, orou e Deus lhe concedeu o benefício mas Ana, nós observamos a vida de Ana. Ela era uma mulher que desenvolvia essa virtude da mansidão. Imagine qualquer uma de nós aí diante de uma segunda do nosso marido. Nós iríamos ficar revoltadas, bravejando, reclamando, muitas vezes dentro de um quarto realmente cheia de depressão, cheia de angústia. É nessa hora, nesses momentos, nessas situações que nós precisamos confiar em nosso Deus. Que nós precisamos entregar a nossa alma, se deitar diante do Senhor, nosso espírito. É nessas horas que nós precisamos orar e se prostrar diante do Senhor, baixar as nossas cabeças, para que Ele possa produzir em nós, para que a florzinha que está dentro do nosso coração, ela possa produzir o fruto. É nessa hora, essa florzinha tem que estar lá resistente para produzir o fruto e ele crescer, amadurecer e trazer esse doce para as vidas. Nós precisamos ser doces, meiga, é saboroso, ser pessoas que trazem alegria, paz, ser pessoas pacíficas. E precisamos produzir frutos bons, porque são frutos bons que produzem isso, que nos dá alegria. Chupa uma manguinha que não seja madurinha, para você ver como ela é azeda. Mas quando ela está madurinha, chupa para ver se ela não está docinha. Certo? Então, o fruto do que produz dentro de nós, ele tem que vir maduro, crescer. Florzinha produz e cresce, amadurece. Por isso, confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque Ele vai cumprir as suas promessas. Portanto, amados, o que nós precisamos fazer, nós poderíamos fazer, para que nós possamos passar o tempo todo das nossas vidas caminhando em mansidão? O que nós poderíamos fazer? Já que é tão gostoso a mansidão, esse viver em Cristo, viver por Cristo, viver guiado pelo Espírito de Deus, já que produz tanta paz, tanta coisa boa para as nossas vidas. Então, o que nós podemos fazer para que isso seja permanente em nossas vidas? Em primeiro lugar, nós devemos aceitar as coisas como que tudo que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. Nós devemos aceitar isso. Porque a Bíblia nos diz isso, então precisamos aceitar. Segundo, nós precisamos orar. Porque a oração nos coloca diante do Senhor. A oração, ela desenvolve em nós uma atitude correta de mansidão, porque é o primeiro momento em que nós nos prostramos diante do Senhor. Quando nós procuramos refúgio nele, socorro nele.
Então precisamos orar. Terceiro lugar, nós não devemos ficar reclamando, nós não devemos ficar murmurando, nós não devemos ficar esbravejando. Não, não é isso que nós devemos fazer. Porque quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos acusando a Deus. Acusando a Deus, você prometeu, mas você não está cumprindo. Eu não tenho mais paciência. Então, reclamar, murmurar, esbravejar, é fazer acusações contra Deus. Porque nós não estamos confiando no que a palavra está dizendo. E começamos a lutar por aquilo ali, com palavras, reclamar, exigir. Então, não faça isso. Espere no Senhor, tempo do Senhor, confia no Senhor. E nós não podemos estar querendo manipular as coisas que acontecem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Tem que ser a vontade do Senhor. Nós temos que deixar que Deus resolva as questões da forma dele. Resolva para mim, Senhor. Estou vivendo isso. Resolva, Senhor. E esperar a resposta do Senhor. Ele vai resolver. Se eu confiar, tiver fé, Ele vai resolver para mim. Porque a Bíblia me diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Se eu creio na palavra de Deus, eu tenho que confiar no meu Deus. As promessas de Deus serão cumpridas na minha vida. Portanto, amados, dê o primeiro passo. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Veja se há alguma coisa. Dificilmente nós não vamos encontrar, não é assim? Encontramos. Vamos já ao segundo passo. Vamos orar, nos prostrar diante do Senhor e pedir a Ele a bênção para suportar as turbulências. E depois vamos ficar calmos, em paz, dormir sossegado, confiar e esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, porque Ele vai resolver. Ele vai resolver. Eu, nem ninguém aqui na terra pode resolver, mas o meu Deus Todo-Poderoso, aquele a quem eu sirvo, aquele em quem eu confio, aquele que é o meu Pai, Ele é amoroso, bondoso, piedoso, misericordioso e é cumpridor da sua palavra. E Ele me promete isso e Ele vai cuidar da minha vida e resolver os meus problemas. E com certeza, Deus, se eu espero no Senhor, estou precisando de mansidão para o meu coração. E eu espero no Senhor que isso seja desenvolvido na minha vida, porque isso é fruto do Espírito, é o reflexo de Deus na minha vida. E nada melhor do que Deus nas nossas vidas. Nada nessa terra substitui a presença de Deus nas nossas vidas. Se no final da minha vida, ou por toda a minha vida, diria logo assim, Deus não estiver presente, não vale a pena viver. A presença de Deus na minha vida é prioridade na minha e na sua vida, porque Ele é a própria vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, a irmã Lloyd, que me deu a oportunidade de estar trazendo essa meditação nesta noite. Deus abençoe todos os irmãos. É uma pequena meditação. Não é pequena porque a palavra de Deus, na palavra de Deus, nada é pequeno, tudo é grande, tudo é muito importante, tudo é lindo e maravilhoso. A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa e é grande, não é grande, não, ela é grandíssima. Por isso ela precisa fazer parte das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.